Em nome de Jesus Cristo, que sempre anda ao nosso lado. Amém. Nós estamos no terceiro domingo de Páscoa e continuamos refletindo sobre os desdobramentos daqueles acontecimentos, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O texto de hoje, Lucas 24, nos remete à tarde daquele domingo de Páscoa. Jesus já tinha ressuscitado, conforme testemunhado pelas mulheres logo no início daquele dia. Ao que parece, aqueles discípulos a caminho de Emaús eles tinham ouvido os rumores a respeito da ressurreição, mas eles não estavam muito confiantes. Afinal, conforme diz o relato, alguns dos discípulos tinham ido ao túmulo, encontraram tudo conforme as mulheres tinham visto e dito, mas Jesus não estava lá. Ou seja, parecia mais um delírio do que um fato real. E assim aqueles dois discípulos seguiam o seu caminho, deixavam Jerusalém, estavam rumando a pequena aldeia de Emaús, que ficava distante a uns 10 quilômetros. Não se sabe ao certo quem eram esses dois discípulos, até um dos nomes é mencionado, um discípulo chamado Cleopas. O que se sabe é que não eram os 12 discípulos mais próximos a Jesus. Até porque depois, ao final do texto que foi lido, quando eles reconhecem a Jesus, eles imediatamente voltam para Jerusalém e encontram os 11 reunidos. Já não eram mais 12, porque Judas já tinha tirado a sua vida por negar a Jesus Cristo. Quando os evangelhos mencionam a palavra discípulos, pode ser tanto uma referência aos 12 apóstolos, como também uma referência àquele grupo maior que acompanhava Jesus em seu ministério. E esse grupo incluía, inclusive, mulheres. É bem provável que estes dois discípulos que estavam indo até Emaús faziam parte deste grupo maior que já acompanhava Jesus há um bom tempo. Mas o que afinal então eles foram fazer em Emaús? Essa é uma pergunta interessante e o texto não nos dá muitos detalhes. Talvez fossem visitar alguém, talvez fossem resolver um problema por lá, talvez até eles morassem naquela cidade e estavam voltando para casa. O texto não nos responde essa pergunta. Mas o que o texto nos mostra claramente é que enquanto eles caminhavam rumo a Emaús, eles conversavam a respeito de tudo aquilo que tinha acontecido naqueles últimos dias. E não era uma conversa muito agradável, pelo contrário, eles estavam tristes, abatidos, chocados ainda, profundamente frustrados por todos aqueles acontecimentos. O mestre deles havia sido cruelmente morto. Aquele profeta poderoso em obras, em palavras, todos aqueles milagres que eles tinham presenciado, sinais maravilhosos, manifestações incríveis de poder, ensino com autoridade. Aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém naquele domingo de Ramos, certamente eles tinham visto aquilo. Parecia que Jesus estava prestes a ocupar o trono. Parecia que Jesus estava prestes a estabelecer o seu reino. Mas de repente, ele morre da forma mais cruel possível. Mesmo com os rumores da ressurreição, aqueles discípulos estavam decepcionados, abatidos. Toda a expectativa que tinham criado, tudo aquilo que eles tanto aguardavam, agora tinha terminado. E aí a pergunta, o que será que eles aguardavam? Qual era a expectativa deles sobre o Messias? Afinal, Jesus tinha dito algumas vezes aos seus discípulos que era necessário ele ir até Jerusalém, que lá ele seria entregue nas mãos das autoridades, nas mãos dos gentios, que zombariam dele, que o insultariam, que o açoitariam, que ele seria morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Ou seja, nada fora do script. Tudo aconteceu como Jesus já tinha predito. Por que então eles ainda estavam tristes, abatidos, desesperançados? Isso que as mulheres já tinham anunciado, os anjos viram, os anjos disseram, Jesus vive, ele ressuscitou. Por que a falta de esperança? Por que todo esse abatimento e esse desânimo? Ao que tudo indica, aqueles discípulos ainda nutriam falsas expectativas sobre o Messias, porque entre os judeus era muito comum de que a ideia de que o Messias fosse um líder terreno,
alguém que exercesse um reinado político, alguém que livrasse o povo de Deus dos seus opressores, e naquele caso os romanos, e assim novamente tornaria Israel uma nação independente, como foi nos dias de Davi e de Salomão. Essa provavelmente era a expectativa destes discípulos que estavam a caminho de Emaús. Por mais que Jesus diversas vezes tenha dito, meu reino não é desse mundo, mas eles ainda nutriam essa falsa expectativa. E as próprias palavras deles a Jesus denunciam isso, quando eles dizem, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Palavras de quem realmente está totalmente desesperançado. Parecia que tudo tinha acabado. Para que ficar em Jerusalém? Vamos seguir nossa vida, vamos voltar a Emaús e pronto. Não há mais o que esperar. E em meio a toda aquela melancolia, em meio àquela frustração, de repente acontece algo que mudaria tudo. Alguém começa a caminhar ao lado deles. Era o próprio Jesus, mas eles não o reconhecem. E Jesus pergunta o que eles estavam conversando. É óbvio que Jesus sabia, mas Jesus queria ouvir da boca deles o que eles estavam entendendo a respeito de todos aqueles acontecimentos. E diante da pergunta de Jesus, Cleopas de certa forma repreende a Jesus quando faz a seguinte pergunta: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Eu fico pensando, coitado do Cleopas, tão ingênuo, chega a ser irônico. Eles estavam completamente cegados por falsas expectativas e ainda querem chamar a atenção de Jesus. Mas Jesus ele ouve pacientemente, ele ouve o relato daqueles discípulos e depois, de certa forma, também chama a atenção deles. Como vocês podem ser tão insensatos, tão ignorantes? Por que vocês demoram a crer em tudo aquilo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer para entrar na sua glória? E aí então Jesus começa a explicar as Escrituras, os profetas, toda a Escritura, e mostra para eles que tudo aquilo que havia acontecido com Jesus não estava fora dos planos, tinha que acontecer exatamente como aconteceu. Mas ainda assim eles não reconheceram a Jesus. Só que alguma coisa nós percebemos que já havia mudado. A palavra estava começando a agir no coração deles. Porque mesmo não reconhecendo aquele homem que caminhava com eles, eles o convidaram para entrar na casa deles, para pousar com eles. Quem de vocês convidaria um estranho para passar a noite na sua casa? Eles não reconheceram Jesus, mas mesmo assim o convidaram para passar a noite com eles. E aí, quando eles se sentam à mesa, na hora da refeição, acontece algo muito significativo. Sentar-se à mesa para os judeus era algo muito importante, era uma comunhão muito íntima, tanto é que eles não sentavam à mesa com qualquer pessoa. Até por isso Jesus diversas vezes foi repreendido e duramente criticado pelos fariseus, quando ele se sentava à mesa com publicanos e pecadores. Mas Jesus vai lá, aqueles dois, eles se sentam à mesa e aí Jesus pega o pão e o abençoa. Isso também é significativo, porque era um costume muito comum entre os judeus, entre o povo de Deus, abençoar o alimento antes da refeição. Normalmente essa bênção era proferida pelo líder ou pelo chefe da casa. Era uma espécie de oração da mesa antes da refeição, como nós também temos o costume de fazer hoje. Isso é algo muito bonito, e quem não tem o costume, por exemplo, de fazer a oração antes das refeições, crie esse hábito. Porque isso é nada mais do que nós reconhecermos que aquele alimento que vamos consumir é bênção de Deus sobre a nossa vida. E isso é costume entre o povo de Deus desde os tempos antigos. E assim Jesus o fez. Jesus abençoou o pão. Jesus então parte o pão e dá a eles. E nesse exato momento, os discípulos reconhecem a Jesus. Mas também naquela mesma hora, Jesus desaparece. E lá eles percebem, poxa, mas não é que quando ele nos falava, explicando as Escrituras, o nosso coração ardia? Ou seja, a palavra já havia trabalhado no coração deles.
Eles já estavam começando, algo estava começando a mudar, mas a ficha só caiu quando eles estiveram lá, a comunhão íntima, sentados à mesa, naquele momento de refeição, junto com Jesus. E o que acontece depois é algo fantástico, porque os 2 discípulos tinham chegado ao seu destino, mas eles esquecem tudo, voltam imediatamente para Jerusalém, 10 quilômetros a pé, tarde da noite. Eles não podem permanecer ali, diante daquela maravilhosa notícia. Jesus vive, Jesus ressuscitou, voltaram para Jerusalém, encontraram reunidos os 11, e para surpresa deles, antes mesmo que pudessem contar o que tinha lhes acontecido, ouviram dos próprios discípulos: Jesus vive, já apareceu a Pedro. Então percebam, essa é a reação autêntica e espontânea de quem experimenta um relacionamento genuíno com Jesus Cristo. Não por experiências místicas, emocionais, sensoriais, mas através da palavra, através da comunhão íntima com Ele. Quem experimenta esse relacionamento com Jesus não pode guardar essa maravilha para si mesmo. Ela precisa ser compartilhada. E a vida dos discípulos mostra isso. Primeiro, é claro, dúvida, incerteza, confusão, mas aos poucos todas aquelas falsas expectativas que os discípulos tinham criado, dúvidas, confusão, medo, isso passa a ser substituído por convicção, confiança, coragem, fé genuína. No último domingo nós lemos o relato de Tomé. Ouvimos ele dizendo: se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. Mas depois ele viu e ele disse, confessou: Senhor meu e Deus meu. E assim acontece com todos os demais discípulos, que depois passaram a testemunhar destemidamente o Evangelho da salvação. Como lemos também no último domingo, Atos capítulo 5, quando os discípulos foram ali repreendidos por anunciarem a Cristo. E quando eles foram repreendidos, eles dizem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles foram açoitados e se consideraram dignos. Eles ficaram alegres por terem sido açoitados por causa da fé em Jesus Cristo. E isso acontece especialmente a partir do Pentecostes, como mostra o relato de Atos capítulo 2, que foi lido nesse culto. Quando Pedro, em seu discurso, diz: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Portanto, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. Os discípulos, depois da ressurreição, viveram essa mensagem, compartilharam essa mensagem. Os discípulos morreram por causa desta mensagem. E assim surge a igreja cristã. Assim ela cresce mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à oposição. E desta igreja cristã, Cristo é o único fundamento. Ele que nos resgatou a cada um de nós, não por coisas perecíveis como ouro ou prata, mas pelo derramamento do seu santo e precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. É através deste derramamento de sangue que nós também fomos incluídos nesta santa igreja cristã. É através do seu sangue que também nós temos o privilégio de fazer parte da santa igreja cristã que nos leva ao reino celestial. E agora a pergunta para cada um de vocês, para mim também: como tudo isso se aplica à sua vida? Como isso se aplica à minha vida cristã hoje, no século 21? E aí, quando nós olhamos para esses discípulos desesperançados a caminho de Emaús, nós precisamos dizer que muitas vezes a nossa vida é muito parecida com aqueles discípulos. Nós enfrentamos problemas, temos preocupações, passamos por conflitos, desentendimentos, nos decepcionamos com pessoas, sofremos oposição, perseguição, ficamos doentes, perdemos entes queridos, passamos por crises financeiras, criamos expectativas sobre inúmeras coisas e muitas delas às vezes se frustram. Todos nós estamos expostos a esse tipo de situações, em maior ou menor proporção.
E essas situações do dia a dia muitas vezes nos deixam tristes e abatidos. Muitas vezes nos fazem perder a esperança, nos fazem perder o ânimo. E às vezes podemos também ter aquela sensação de que acabou, é o fim, não tem mais jeito. Está tudo acabado. Perdemos a expectativa, a perspectiva de seguir em frente. Por que essas coisas acontecem? Por que nós passamos por dificuldades? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele me abandonou? O maior erro nessas horas é achar que a fidelidade a Deus nos deixará imunes ao sofrimento. Porque quando nós pensamos isso, nós estamos criando expectativas erradas sobre Deus, assim como os discípulos tinham criado expectativas erradas sobre Jesus. E quando a gente cria expectativas e elas se frustram, o que acontece? A gente fica triste, desanimado e abatido. E infelizmente, nos dias de hoje é grande o número de pessoas que têm expectativas completamente erradas e distorcidas a respeito de Deus e da fé cristã. Pessoas que procuram apenas por livramentos físicos, curas físicas. Pessoas que querem prosperidade material, sucesso terreno, experiências arrebatadoras, mas ignoram a realidade pecaminosa. Não querem ouvir falar de pecado, não querem se arrepender, não querem perdão, não querem salvação eterna, porque o que importa é o aqui e o agora, sentir-se bem consigo mesmo. Essas pessoas procuram igrejas e infelizmente elas encontram igrejas que satisfazem o ego pecaminoso delas, que em vez de cruz querem a glória terrena, em vez de contrição e arrependimento querem experiências emocionais, em vez de pregação fiel da palavra querem discursos motivacionais, em vez de liturgia, de sacramento, querem espetáculo, performance humana, simbologias. E aí eu pergunto, será que essas pessoas alguma hora não vão se decepcionar profundamente? Podem ter certeza. Podem ter certeza que elas vão se decepcionar. Porque elas estão criando expectativas totalmente erradas sobre Deus e sobre a fé cristã. Quem lê e estuda a Bíblia com seriedade sabe muito bem que os maiores e mais ilustres personagens bíblicos, os mais fiéis e consagrados, eles passaram por inúmeras dificuldades. Só para mencionar alguns exemplos, Abel, lá no início, ele foi morto por causa da sua fidelidade a Deus. A história dos patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, leiam o texto de Gênesis e vocês verão as dificuldades que eles enfrentaram. José no Egito, ele foi preso, por quê? Porque fez algo errado? Não, porque foi fiel a Deus. Davi, o grande rei de Israel, passou por tantos perigos e dificuldades. Os profetas foram perseguidos e maltratados. Os discípulos de Jesus, que em sua grande maioria morreram por causa do testemunho do Evangelho. E aí, o que fica de lição para nós? Se você quer ser cristão e espera uma vida tranquila, livre de qualquer problema e dificuldade, então nem se torne cristão. Porque Jesus disse, quem quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Cruz é dificuldade, tribulação. Ah, mas pastor, então quer dizer que um cristão não pode ter uma vida abençoada, tranquila? Eu não disse isso, e a Bíblia também não diz isso. Pelo contrário, existem sim inúmeros personagens bíblicos que, apesar de enfrentarem grandes dificuldades, também tiveram uma vida muito próspera, muito abençoada. E ainda hoje, existem muitos cristãos que sim, apesar de enfrentarem problemas, dificuldades, têm uma vida muito abençoada. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós não podemos nos iludir com a falsa ideia de achar que se eu tiver fé, se eu crer em Deus, tudo irá bem sempre. Isso não é verdade, isso é ilusão, isso não é bíblico, nunca será. Isso é criar falsas expectativas sobre Deus e sobre a fé cristã. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus deixou muito claro que neste mundo passaríamos por muitas aflições, mas Ele também nos encorajou, dizendo para que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo em nosso lugar. E esse é o grande diferencial. Jesus venceu o mundo por nós. E essa vitória não é uma vitória que garante prosperidade, sucesso terreno, mas essa vitória é uma vitória sobre as forças do mal, sobre os nossos maiores inimigos. Vocês lembram do que Jesus disse?
O meu reino não é desse mundo. Aqueles discípulos a caminho de Emaús tinham esquecido desse detalhe, por isso a frustração, porque a expectativa sobre Cristo estava errada. A morte de Jesus nunca foi um acidente. A morte de Jesus foi o cheque-mate. Quem joga xadrez sabe que o cheque-mate, o jogo acabou. Acabou. A cruz foi o cheque-mate, acabou. Acabou. O inimigo foi derrotado. E como se isso não bastasse, Jesus ainda desceu para o inferno. Como nós confessamos no credo apostólico, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, não como parte do seu sofrimento, mas para mostrar-se vitorioso sobre o inimigo, vitorioso sobre a morte, para humilhar o inimigo em público diante dos seus aliados. Jesus desceu ao inferno para que nunca, jamais, quem crê nele precise passar por lá. E aí, naquela manhã de Páscoa, a grande reviravolta. As mulheres chegando ao túmulo, esperando querer embalsamar um defunto, e o anjo lá, mas vem cá, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Pergunta, né? O que vocês estão fazendo aqui? Ele vive, ele é vitorioso, e com ele também nós, os que cremos nele, somos vitoriosos. Talvez você não seja assim tão vitorioso materialmente, talvez não seja tão vitorioso fisicamente, mas com certeza, se você crê em Cristo, você é infinitamente vitorioso no que se refere ao seu relacionamento com Deus, a sua vida espiritual. Em Cristo você tem tudo aquilo que realmente precisa: perdão dos pecados, vida e salvação eterna. E esse Jesus que é vitorioso sobre a morte, que caminhou ao lado daqueles discípulos desesperançados de Emaús, é também aquele que caminha ao seu lado em todos os momentos, especialmente na dificuldade e no abatimento. Porque a tribulação ela vem, com certeza, ela é inevitável. Mas a promessa de Cristo é de que você nunca estará sozinho. A promessa dele é que ele mesmo estará com você em todas as situações, sejam elas boas ou ruins, e assim será até o fim dos tempos. Ainda hoje, esse mesmo Jesus que tocou o coração daqueles discípulos também toca cada um de nós através da sua palavra. Através da sua palavra, ele orienta a nossa vida, mostra o pecado, nos conduz ao perdão, aquece os nossos corações. É claro, se nós olharmos para o relato de Lucas, num primeiro momento parecia que a palavra não tinha surtido muito efeito, mas eles foram além. Eles convidaram Jesus para pousar com eles, sentaram-se à mesa com eles, e aí que mudou tudo. Por isso que eu digo para vocês, deixe que Jesus faça parte da sua vida. Convide Jesus para entrar na sua casa. Tenha comunhão com Jesus através de leituras bíblicas, através das devoções diárias, através das orações. Tenha comunhão com Jesus aqui na igreja, a cada culto, no partir do pão, na Santa Ceia, onde Ele nos oferece junto do pão e do vinho o seu corpo, o seu sangue. Isso é ter comunhão com Jesus. E se você tiver essa comunhão íntima com Jesus, certamente a sua vida será profundamente impactada e transformada. Assim como foi a vida daqueles discípulos. Eles não foram capazes de guardar aquilo para eles. Assim também você não será capaz de guardar só para você tudo aquilo que Deus opera em sua vida, especialmente o perdão e a salvação eterna. Essas bênçãos terão que ser compartilhadas com todos aqueles ao seu redor, na família, na vizinhança, no trabalho, na escola, ali onde Deus colocar você. Você testemunhará por palavras e ações. A comunhão com Jesus também te dará forças para enfrentar as dificuldades quando elas vierem, porque uma hora elas vêm. Mas você a enfrentará sem perder a esperança, na certeza de que tudo está sob controle de Deus, mesmo naquelas horas quando parece ser o fim. Afinal, Jesus está do seu lado. E com Ele você já é mais do que vitorioso. Com Ele você tem a vida eterna garantida. Por isso, essa é a mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês nessa noite. Busquem a verdadeira e íntima comunhão com Jesus Cristo, porque isso certamente vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Jesus está do seu lado e Ele quer continuar do seu lado. Não impeça Jesus de fazer isso. Por isso, busque-o na sua palavra, nas devoções diárias, nas orações, nos cultos e na Santa Ceia. Mas também um alerta.
Não deixem que essas coisas, o culto, a Santa Ceia, leituras bíblicas, devoções, orações, não deixem que isso se torne algo meramente superficial, algo mecânico, algo automático, mas façam disso algo concreto, algo vivo, algo profundo. Estudem a palavra, reflitam sobre ela, deixem essa palavra orientar a vida de vocês, aquecer o coração de vocês. Humilhem-se diante de Deus, submetam-se à sua vontade, coloquem-se na inteira dependência dele, curvem-se diante dele. E assim vocês experimentarão uma comunhão autêntica, genuína e verdadeira com Jesus Cristo. E isso certamente vai transformar a vida de cada um de vocês, e não apenas de vocês, mas de todos aqueles que estão ao redor de vocês. Experimentem, vale a pena. Amém.